Gente, nós vamos conversar hoje, aliás, foi uma sugestão que nós recebemos, você que participa, sobre o AVC, que é um inimigo silencioso. O que é o AVC, Mônica? Vou te lembrar. É um acidente vascular cerebral. A gente chama também de derrame. Nos últimos 5 anos, o AVC passou a liderar a causa de mortes no país. Os números são impressionantes. Eu estava, inclusive, conversando com a doutora Juliana agora, que vai trazer esses números e que vão te impressionar também. E aí a gente se pergunta, será que há como prevenir? A gente pode evitar, né? Como fica depois do AVC? Nós vamos conversar sobre isso e você participa pelo 99897.000. E mais uma vez eu apresento a doutora Juliana Chinosaki, ela que é neurologista e tem esse trabalho, né, relacionado aí ao AVC. Ju, mais uma vez, obrigada por ter vindo, viu? Os números são impressionantes. Vamos começar por eles? Você estava me dizendo que por dia no Brasil são 300 mortes? Isso, exatamente. Isso é um absurdo, Juliana. A epidemiologia dessa doença é assim incrível. Então, assim, no mundo, a cada 3 segundos tem uma pessoa tendo AVC. No Brasil, a cada 2 minutos tem uma pessoa tendo AVC. E por dia são cerca de 300 mortes. Hoje são mais de 100 milhões de pessoas no mundo com sequelas da doença. Sendo que nos últimos 30 anos esse número dobrou. Ou seja, tem havido uma mortalidade menor, as pessoas têm sobrevivido mais com sequelas, né? Então, assim, cerca de 70% das pessoas não voltam para o trabalho, cerca de 50% ficam com alguma dificuldade e nisso, além dela sair do trabalho, remanejar a vida, outras pessoas da sua família também mudam a sua estrutura para estar com ela, para ajudar, né? Cerca de 30% desenvolvem demência dentro do primeiro ano. Então, a gente está falando não só de sequelas físicas, né, mas cognitivas também. E uma coisa que nos toca muito é que cerca de 89% das mortes e das incapacidades são em países de baixa e média renda. O que dificulta muito. Dificulta muito, a gente já tem pouco recurso. Então, olha o impacto previdenciário, social, né, em todas as famílias e para o governo também. Eu estava lendo que até 2050 isso pode chegar, esse impacto econômico, né, a 2,3 bilhões. São números absurdos também, porque além da questão da previdência, é dinheiro com reabilitação. Exato. Né, e isso caminha também em parte com a questão do envelhecimento da população, né? A expectativa de vida tem aumentado muito, não que o AVC aconteça só, né, na idade dos idosos, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes, pode acontecer em qualquer idade, mas realmente ali acima dos 50 anos é uma incidência maior, é a incidência mais esperada. Então, com o envelhecimento da população, esses números tendem a aumentar também, né? E aí você estava falando, porque quando a gente fala em AVC, né, a maioria das pessoas sempre pensa aquela faixa etária 50 a mais. Mas o que impressiona vocês também é que nós temos aí um número significativo de pessoas mais jovens sofrendo AVC. Sim. Nos últimos anos, essa faixa etária ali entre 30 e 50 realmente tem crescido mais que as outras. Então, os fatores de risco que antes eram classicamente atribuídos a essas pessoas com mais de 50 anos, né, pressão alta, diabetes, os anos de cigarro, o sedentarismo, eles estão acontecendo mais nas pessoas mais jovens ou mais cedo, né? Elas estão ficando mais cedo hipertensas, diabéticas, acima do peso. Toda essa correria do estresse, né, trabalhos em turnos, toda uma questão da vida moderna também, que vem junto a hábitos alimentares, né, de atividade física, não dorme bem, exatamente. Então, uma série de coisas que estão acontecendo antes agora em termos de fatores de risco. E aí, é fatal para o jovem ou não? Depende. Depende? Depende. Porque, por um lado, o jovem tem mais, digamos, reserva cerebral, né? Ele tem menos atrofia, que vai acontecendo com o tempo mesmo. Então, ele pode ter uma neuroplasticidade, essa capacidade de adaptação do cérebro mais rápida, mais intensa. Então, tem isso. Agora, tudo depende de localização, tamanho, tempo de atendimento, dos recursos de reabilitação, de apoio da família que vai ter depois do evento, né? É uma série de fatores mesmo que implicam em como ele vai ficar dali um tempo. Nós temos algumas participações já. Eu vou trazer agora mesmo a Marli, que nos sugeriu o tema. Eu vou trazer a dúvida dela, né? E de você que está começando a participar aqui pelo 99897.000. Porque primeiro, a doutora Juliana falou, né, das formas do AVC,
essa condição da faixa etária, os fatores de risco. Então vamos explicar, antes de trazer essas dúvidas, como é que ele acontece? Ele acontece no nosso cérebro. Isso. Então acontece ou uma obstrução, entupimento de uma artéria, e aí uma região deixa de receber sangue, oxigênio, e a manifestação vai ser de acordo com esse local. Então, se o local predominante ali, por exemplo, no hemisfério esquerdo, em geral acontece uma alteração de força ou de sensibilidade do lado direito, né, do lado contrário. Pode acontecer também uma alteração de visão desse lado, desse campo visual, uma alteração da fala, da linguagem, né, capacidade dessa pessoa entender ou falar. Ou pode acontecer uma ruptura do vaso, que pode ser por uma pressão alta descontrolada, rompe vasos, ou uma dilatação na parede, que é um aneurisma, uma malformação arteriovenosa. Isso rompe, forma uma poça de sangue ali, que também impede de chegar sangue, oxigênio para lá. A gente está até mostrando aqui um pouquinho. Legal. Um exemplo do que disso que você está falando, né, Juliana? Isso, ali no verdinho um trombo, né, que é um conjuntinho de coágulo, né, gordura com plaquetas, impedindo o sangue de passar e irrigar aquela região. Né? Então esse é o mais comum, que é o AVC isquêmico, 70%, 80% dos casos. Esse que eu estava falando do hemorrágico, cerca de 10% a 20% dos casos. Apesar de menos incidente, pode ter uma gravidade maior, a pessoa já ter sintomas de rebaixamento do nível de consciência mais rápido do que no caso do AVC isquêmico, que é a maioria. A gente vai continuar explicando o que acontece, né? Os sinais também, que é importante a gente conhecer. E aí a Marli Pedro, do bairro Pampulha, que sugeriu o tema para a gente aqui, para você, ela nos contou o seguinte: ela tem 55 anos, sempre trabalhou ali na área administrativa e também na área de costura, né? Em 27 de setembro do ano passado, ela teve um AVC isquêmico, né? Como a doutora Juliana estava explicando. A única sequela foi a perda da visão. E aí ela pergunta o seguinte, ela falou que hoje vê no olho esquerdo, ela vê apenas o clarão e o olho direito cerca de 30% da visão. Ela não consegue trabalhar mais e ela queria saber se há uma cirurgia para reverter isso, Juliana. É uma sequela grave, né? E quando tem um acometimento visual, a recuperação pode ser realmente um pouco mais difícil do que quando é uma alteração motora, por exemplo, ou uma alteração da articulação da fala. Realmente a questão visual é mais complicada. É mais complicado. O que você sugere? Porque eu sei que mexe, né, com essa questão da utilidade, do se sentir útil, de fazer alguma coisa, e a autoestima também, né, Juliana? Com certeza. Conversando, porque tem alguns oftalmologistas que são da parte da reabilitação visual, né? Então, o oftalmologista pode também orientar se tem alguns exercícios, algumas coisas que podem ajudar na questão da estimulação, né, luminosa, visual, para ajudar nessa parte. E tem associação de baixa acuidade visual também, que de repente pode ajudá-la a se realocar, a ver outras formas, né, de interação com o meio, além da parte visual. Encontrar os caminhos, né? Exato. Marli, obrigada por ter participado, você que está aí no bairro Pampulha, viu? A querida Eni, do Jardim Europa, o AVC pode ser genético? Até pode, mas é raro, tá? Então, assim, condições realmente genéticas em que você faz o exame e tem um gene, por exemplo, uma doença rara que se chama CADASIL. É uma arteriopatia, uma alteração da artéria que passa de geração para geração. É autossômica dominante, então toda geração da família tem. É raro, mas é uma pessoa que pode começar a ter AVCs desde mais jovem e repetidos, e não se resolve muito com a prevenção que a gente faz, que é, por exemplo, o uso do AS, do remédio de colesterol. Essa questão das pessoas pensarem, o meu avô teve AVC, será que aumenta o meu risco? Em geral, isso não é uma coisa tão importante ou tão determinante. Isso conta mais quando a pessoa teve um AVC em jovem, ou seja, teve um AVC, um infarto, uma trombose abaixo dos 50 anos. Isso pode indicar que ela tenha algum fator genético subjacente, por exemplo, uma trombofilia, que é uma facilidade do sangue dela coagular e aí obstruir o vaso. E não só ter o AVC, como outras, por exemplo, trombose, infarto, obstruir outras artérias e veias também. Mas o fato de, por exemplo, seu avô teve um AVC com 80 anos, já é uma idade acima, em que a própria idade já é um fator de risco independente, então isso não é algo que aumente o seu risco
assim, em relação às outras pessoas. Pesa muito mais os fatores de risco modificáveis, o que ela vai ter ao longo da vida, que é aquilo, hipertensão, diabetes, está acima do peso, sedentária, cigarro, se ela tem uma arritmia que pode ser detectada em consulta de rotina, colesterol alto, maus hábitos alimentares, são essas coisas que ela pode ir corrigindo ao longo do tempo. Corrigindo, prestando atenção. Isso faz parte da prevenção que nós vamos abordar mais aqui nessa conversa com a doutora Juliana Chinosaki, que é neurologista, tem uma vasta experiência e estudos em relação ao AVC e é você participando comigo. Um inimigo silencioso. 90% dos casos de AVC, gente, 90% poderiam ser evitados. E como não ignorar os sinais de um AVC? Eu estou aqui com a doutora Juliana Chinosaki, ela é neurologista e vai contar tudo pra gente. Antes de eu entrar nessa questão da prevenção, Ju, posso fazer umas perguntas aqui, aliás, várias perguntas. A mãe de uma amiga nossa foi ao médico, diagnosticou que está com o coração inchado e agora pediram ultrassom das carótidas. Tem a ver com AVC? Ela está preocupada? Geralmente o coração tem a ver com a cabeça. Não é? Tá super ligado, Tá super ligado. Então, assim, quando a pessoa tem um AVC, a gente tenta ver qual foi a causa. A gente usa uma classificação que é o seguinte: a causa pode ser aterotrombótica, que é quando tem uma artéria grande, como a carótida, ou a basilar, vertebral, que se entupiu e gerou aquilo. Que pode ser por uma placa que nasceu ali e aumentou ali e obstruiu, ok. Tem outro motivo que é cardioembólico. Então, por exemplo, pode se formar um coágulozinho no coração por motivos do coração. No caso desse, insuficiência cardíaca. Então, o coração não tem a força para ejetar o sangue como deveria. Então, ele bate mais lento, pode se formar coágulo lá, por exemplo, que viaja por ali, entope carótida ou cerebral média, tanto fora quanto intracraniano. Tem a causa lacunar, que são esses fatores de risco que a gente estava falando, hipertensão, diabetes, sedentarismo e tudo mais, que obstrui vasos pequenos e aí gera lesões pequenas de até 1,5 centímetro, mas que não necessariamente são menores, porque pode ser numa área importante e que tem fibras compactadas e realmente ficar todo um lado paralisado, num AVC lacunar que é pequeno. E tem outras causas que não são essas três principais, que são aqueles casos que a gente está falando, genético, ou uma dissecção, que é uma causa de AVC em jovem, em que a parte da artéria de dentro se rompe e aí vai sangue lá para dentro e aí obstrui. Que são pessoas que às vezes têm uma fragilidade vascular. Entendi. E aí com movimentos bruscos que parecem coisas simples para a gente, mas para as pessoas que têm alguma fragilidade pode gerar uma ruptura. Por exemplo, mulher que está no cabeleireiro e está o tempo todo puxando. Gente que vai pintar o teto e está o tempo da suposição. E essa fragilidade com esse movimento? Fragilidade com alguns movimentos, isso pode ser perigoso. Então a gente até brinca, né, que neurologista sempre está pensando nisso, a gente não gosta de coisa que mexa muito no nosso pescoço. Deixa eu trazer aqui o Cássio do Jardim Europa. Se quem tem desmaios com frequência tem mais probabilidade de AVC. Vou até aproveitar a pergunta dele para trazer os sinais que nós precisamos estar atentos. Assim, o desmaio em si pode ter várias causas. Em geral, desmaios a gente procura primeiro causas cardíacas e depois ver causas neurológicas. Se for, por exemplo, uma síncope vasovagal, que são pessoas que ficam em pé muito tempo, ou ficam no calor, tem uma baixa pressão e tem desmaio, ou vai tirar sangue e tem aquele medo e aí desmaio. Esses casos não têm a ver assim, com aumentar risco de AVC, tá? Então, quanto a isso, não. Então, um desmaio só não é algo só que a gente esteja pensando, a pessoa teve o desmaio e voltou, não estou pensando no AVC. Primeiro, pensa em causa cardíaca. Então, o que é sinal ou sintoma? De repente, ter uma fraqueza de um lado do corpo, ter a boca torta, falar de um modo estranho que não dê para entender, ou responder uma coisa que não tem nada a ver, não conseguir repetir, nomear objetos, de repente ficar com um desequilíbrio que não consiga andar, ficar descoordenado, que não consiga pegar objetos, de repente não enxergar uma parte ou todo o campo visual, sempre de repente, de forma súbita. De forma súbita. Isso mesmo, tô vendo que a gente colocou sinais, ali, legal. Desvio da boca, dificuldade para falar, enxergar, a perda de equilíbrio, fraqueza de um lado do corpo, dor de cabeça súbita e severa. Isso. Um desses apareceu, eu já começo a
Ficar preocupado, exatamente, e já, se foi de repente que isso apareceu, já logo chamar 193 aqui para a gente auxiliar, ou pré-hospitalar, né? Ou se dirigir imediatamente ao atendimento. Isso. A dor de cabeça súbita e incapacitante é aquela que, assim, atinge uma nota 10 em menos de 1 minuto, que é diferente, né, do que muitas pessoas têm, mesmo as pessoas que têm dores importantes como a enxaqueca, e principalmente se ela está associada a alguma daquelas outras coisas, com certeza pensar em AVC. Juliana, há como fazer um exame de rotina para a gente saber se tivemos AVC? Um AVC pequeno ou se temos a probabilidade? Certo. O que é levado em conta? Assim, no sentido de indicar se você pode ter um AVC, não é indicado um exame de imagem, tomografia ou ressonância. A gente seguia realmente por esses fatores de risco. Então, a preocupação tem que ser de ver se você tem pressão alta, se você está se exercitando, se você tem diabetes, fazer seus exames de rotina. Se tem um sintoma, né, que não foi explicado, ainda mais se aconteceu algo de repente, não ficou explicado, aí sim a gente parte para o exame de imagem. É possível que no exame de imagem apareça lá alguma lesão, você já teve um AVC que não relacionou nenhum sintoma? É até possível, que a gente estava conversando sobre o que a gente chama de AVC silencioso, né? Então, é possível, mas a questão, o alerta, não é para ficar fazendo exame de ressonância ou tomografia de todo mundo. O alerta é para fazer seus exames gerais e cuidar dos hábitos de vida. A partir do momento que você fez o exame por alguma coisa e achou lá um AVC, que em geral é pequeno e numa área que a gente chama não eloquente, ou seja, numa área que não foi importante no sentido de manifestar uma alteração da linguagem, da força, você vai buscar se tem causas que você não identificou de ter um AVC. Aí você vai rastrear para instituir a prevenção primária. Agora, o que é importante você ver os fatores de risco? Às vezes você já acha a indicação de usar alguma medicação como AS ou remédio de colesterol, mesmo sem ter tido AVC, pelo fato de ter o fator de risco, para evitar não ter. Então, por exemplo, tem um aplicativozinho, depois vocês podem até baixar, de risco cardiovascular, do Ministério da Saúde. E aí você vai pontuando lá, pontuou que é hipertenso, que é diabético, o seu nível de colesterol, ele te dá lá qual que é o risco em 10 anos de você ter um AVC ou um infarto, por exemplo. Se esse risco é de pelo menos 10%, você já tem indicação, por exemplo, de usar um AS, por exemplo, preventivo, mesmo que não tenha acontecido nada. Ah, legal. Vamos pegar esse aplicativo já para vocês. Baixar. Eu tenho aqui a Vilani, ela teve 2 AVCs isquêmicos e perdeu a força do lado direito. Repetiu 2 vezes em menos de 24 horas, perdeu a força da mordida, fez tomografia e deu que tem vários focos de isquemia cerebral. Olha que caso. Um pouco diferente, não é o mais habitual. Não é o mais habitual. Não é o mais habitual. Às vezes acontece de uma artéria não se obstruiu totalmente e às vezes está soltando êmbolos e gerando novos sintomas. Assim, às vezes não quer dizer que são vários AVCs naquele momento. É um processo de um AVC que está em desenvolvimento. Não é o mais comum, mas acontece. Só para a gente fechar essa segunda parte, a Adélia de Patos de Minas pediu para reforçar algum exame específico para detectar o AVC. É a ressonância ou a tomografia? A tomografia é o exame mais rápido, mais barato, com menos contraindicação, porque, por exemplo, a ressonância magnética tem contraindicação para quem tem um metal, né, por exemplo. Então, ele é o mais rápido, mais simples. Agora, ele pode não ver uma área isquêmica nas primeiras 24 horas. Então, se você tem uma suspeita aguda e tem a possibilidade de realizar ressonância, ok. Agora, teve o sintoma, correu para a emergência, não é preciso que a emergência realize uma ressonância para decidir se vai fazer o tratamento agudo. Basta fazer a tomografia. Porque o que você quer saber no momento agudo, para saber se vai fazer a trombólise, que é uma medicação que pode desobstruir a artéria e que pode ser usada até 4 horas e meia, o que você quer saber ali é que se não tem sangue, né, descartar que seja hemorrágico, porque esse tratamento é para o isquêmico, e ver se tem alguma área precoce. Então, você não precisa exatamente ver a área, porque você já está vendo o sintoma clínico. É isso que guia. Então, no momento agudo, vai decidir tratar ou não, você só precisa da tomografia. Agora, passou do tempo de tratamento, infelizmente por algum motivo, e vai só fazer diagnóstico, sem fazer o tratamento, pode ser a tomografia ou ressonância, mas a tomografia pode não se alterar nas primeiras 24 horas. Doutora Juliana Chinosaki continua com a gente aqui.
Fique tranquilo, nós vamos trazer as suas perguntas aqui sobre o AVC. Eu volto a conversar com a doutora Juliana Chinosaki, que é neurologista, está conversando conosco sobre o AVC. Muito obrigada a você que está mandando um depoimento carinhoso para ela aqui. Muita gente que faz tratamento com você, viu, Ju? Mandando um abraço. E as perguntas aqui que são muitas. A Jaida comentou o seguinte: o marido dela deu um AVC isquêmico e depois, quando internado, deu um hemorrágico. Ela quer saber se em todos os casos de AVC, né, a pessoa quando recebe alta precisa tomar medicamento para convulsão. Essa é a dúvida dela. Certo. Assim, primeiro que ele não deve ter tido 2 tipos de AVC diferentes. Acontece um fenômeno que a gente chama de transformação hemorrágica. Então, a pessoa teve um AVC isquêmico, obstruiu o vaso, e em alguns dias existe naquela região uma hemorragia por causa da fragilidade dos vasos ali. Mas não é que foi uma causa diferente, igual eu estava colocando, que o hemorrágico tem causas diferentes. Rompeu o vaso por causa da pressão alta, do aneurisma. Então, é um isquêmico com transformação hemorrágica. O anticonvulsivante, a gente deixa quando a pessoa teve convulsão na internação. Acontece alguma divergência de conduta de quando tem bastante sangue. Às vezes, alguns neurocirurgiões deixam o anticonvulsivante preventivo e aí retiram mais ali na frente, se não teve crise mesmo, o eletroencefalograma está normal, aí retira mais na frente. Quando a pessoa teve crise na internação, às vezes sai com o anticonvulsivante também para avaliar a retirada depois, tá? Agora, isso é um ponto importante, Mônica, que as pessoas também perguntam: não tive crise, posso vir a ter depois por causa do AVC? Pode. Então, a pessoa que teve algum déficit ali, saiu com uma fala alterada, não engolindo bem, a tendência é que, com a reabilitação e com o tempo, ela melhore. Agora, existem coisas que podem aparecer depois da alta. E epilepsia, né, a convulsão, é uma delas. Então, cerca de 10% das pessoas, dias, semanas, meses ou anos depois do AVC, podem ter a crise epilética por causa do AVC. Então, mesmo que a pessoa tenha melhorado clinicamente, existe uma área cerebral ali que é diferente, digamos, uma cicatriz. E ela está predisposta a ter esse curto-circuito que é da crise. Então, ela pode vir a ter crise e precisar do remédio de convulsão depois. Eu queria entrar na questão da prevenção, que é importante. E a Iris, lá do Tocantins, ela falou que sou uma vítima de 2 AVCs. E o exercício físico me trouxe de volta. Ela falou que tem sequela na perna e no braço, mas eu achei importante isso. Ela falou: o exercício físico me trouxe de volta. Olha a força para o depois. Exatamente. O que é prevenção? Cada vez mais a gente sabe que a atividade física é prevenção e tratamento de uma série de questões, tanto físicas quanto de saúde mental. Então, hoje, para você tratar alguém com depressão, com ansiedade, com transtorno obsessivo compulsivo, com dor crônica, enxaqueca, você precisa do exercício físico para prevenir AVC, infarto, porque o sedentarismo é um fator de risco independente dos outros para se ter um evento cardiovascular desse. Então, o exercício físico é essencial. E a gente estava até comentando, né, sobre quem já faz. Tudo bem que a pessoa está ali fazendo a parte dela, mas às vezes acontece por algum motivo, né? Que nem o caso dessa atleta que eu te falei. Ela tinha um forame oval patente, que é um buraquinho que a gente tem no coração, que em 25% das pessoas não se fecham depois do nascimento. Não fechou, teve uma cirurgia, enfim, formou um coágulo, atravessou ali e teve. Não sabia, foi isso, não é porque ela não era atleta, tá? Mas o fato dela ter um preparo físico anterior, com certeza influencia na neuroplasticidade dela depois, e ela já estava muito melhor do que a previsão dos médicos em relação à lesão grande que ela teve, porque ela já foi ali para atividade física, já voltou, logo ela já estava pegando peso, fazendo corrida e tudo mais, e isso acelerou 1000 anos a reabilitação dela. Existe vida, né, depois do AVC. Com certeza. Parece estranho o que eu estou dizendo, mas assim, existe a reabilitação, existem os caminhos e o ressignificar também. Exatamente, ressignificar. Tem um problema que a gente vê nos trabalhos que é o seguinte: tem pessoas que mesmo tendo um déficit que ficou pequeno e seria passível de ela voltar a fazer as coisas do dia a dia, ela não volta. Tem casos assim. Aí entra uma série de questões, depressão, ela acha que a vida mudou, não vai ser mais a mesma coisa, não vai fazer as coisas do mesmo jeito, não volta a fazer, não se coloca para fazer. Então, essa coisa do ressignificar é realmente bem importante.
A Elaine mandou uma pergunta, ela teve um AVC hemorrágico subaracnoide há cerca de 15 anos. É possível acontecer outro? Depois de tanto tempo, ela não teve sequelas, tem 59 anos. Certo. Esse tipo de hemorragia é quando tem sangue nos sulcos e nas fissuras cerebrais. Não é um sangue que é dentro do tecido, é, digamos, fora, ali, banhando o cérebro. Ele é típico de aneurisma. Até pode acontecer em outras situações, mas a situação maior, a causa é o aneurisma. Então, você clipa o aneurisma, ou coloca um stent, põe uma molinha para fechar, e, em geral, isso está resolvido. Situações por outros motivos, que pode ser também pressão alta, por exemplo, se o fator de risco está controlado, não é algo que se espere acontecer novamente. Deixa eu trazer um depoimento para a gente encerrar essa conversa tão boa. Eu adoro conversar com a doutora Juliana. Tive um AVC com 39 anos, fiquei com o lado esquerdo paralisado. Depois, com o tempo, eu fui recuperando os movimentos, né? Os exames estavam tudo ok, antes do AVC, mas aí a aberturinha no coração. E aí teve o AVC. O melhor amigo do AVC é a prevenção, o autocuidado e o tempo. Juntos somos mais fortes. Adorei esse seu depoimento, vou ver com o Daniel depois quem é você, né? Não tem um nome aqui, esse depoimento pra gente. Que legal, claro. Olha que recado importante para esse inimigo, com né? Com certeza. Tem essas coisinhas, né, que a gente falou que não estão ali nos fatores de risco modificáveis, mas que se você faz tudo ao seu alcance para modificar, se acontece uma coisa eventual, você está muito melhor para enfrentar isso, né, do que se não estivesse fazendo nada, inclusive contribuindo para ter algo que você sabe que pode levar aquilo. Exatamente. Né? E aí tá assim, hein, Mônica, eu tô tão desanimada para fazer atividade física, eu te entendo, compreendo, acolho, mas aconselho. Vá hoje fazer uma caminhada de 15 minutos que seja. Começa assim. Começa assim, 15 minutos. Vai, depois vai para musculação, você vai sentir a diferença, a gente está se protegendo juntos, tá? Juliana, muito obrigada. Obrigada. Foi uma alegria te receber. Adoro conversar aqui com você. Volte mais vezes. Levar informação. Obrigada.